dando início ao nosso canal no YouTube aí, da Historiologia. E hoje que é um dia super significativo aí no Brasil, né? Quando a gente olha que o vídeo está sendo gravado, dia 26 de outubro, aqui, que é o dia que o Milton Nascimento, nosso querido Bituca, está completando aí seus 80 anos. Ele que é um verdadeiro patrimônio histórico-cultural aí, do nosso país e que dá um gancho perfeito aí para a gente gravar esse vídeo, que daí sim está sendo publicado no dia 5 de novembro, que é o Dia Nacional do Design, né? E que comemora o aniversário de ninguém mais, ninguém menos do que o Aloysio Magalhães, né? Que é uma figura extremamente notável nesse campo do design para quem trabalha na área e para quem está vinculado de alguma maneira a tudo que está relacionado à história, cultura, valorização de bens culturais e tudo mais. Então vamos lá, a ideia é a gente traçar um panorama hoje, falando um pouquinho de alguns aspectos da obra do Aloysio, fazendo menção a algumas obras também em específico e principalmente mostrando o caminho que ele traçou para prover de valor algo que a gente entende que é muito mais do campo da diplomacia, às vezes, ou da política, que tem a ver com o valor que está intrínseco a uma nação, né? E principalmente quando a gente trata de patrimônios históricos, culturais, é muito interessante a gente trazer esse olhar para entender quais são os referenciais, na verdade, que a gente tem que olhar para preservar, né, e semear, para conseguir cultivar esse caráter de identidade ou para conseguir valorizar o chão onde a gente vive perante a nós mesmos, primeiramente, e principalmente perante depois a tudo que está em volta, né? As outras nações ou o mundo global que a gente vive aí hoje. Então vamos lá. Eu quero trazer em três tópicos, né, organizado em três áreas fundamentais o conteúdo de hoje. Então a gente vai falar primeiramente do momento do Aloysio, que ele começa a trabalhar uma experimentação, que é a época pré-design dele, mas que ele já está montando projetos de design fabulosos assim com outros artistas e escritores, que é a época do gráfico amador do Recife, né, que é uma editora, né, a gente pode falar assim que produziu livros de altíssima qualidade durante os anos 50, né, e que são livros que se classificavam ali entre a imprensa mais tradicional, né, que é aquela colocada com padrões de projeto, que são mais seriais e tal. Só que também não era também livros de alto padrão, né, livros luxuosos que são difíceis até de conseguirem ser comprados, né, muito difícil de alguém adquirir isso. Precisa ter muito planejamento para conseguir adquirir uma obra dessa. Eles conseguiram formar justamente um projeto e uma gráfica que conseguia pegar o melhor desses dois mundos, né? Baratear ou conseguir tentar chegar numa simplificação de projeto que ainda tivesse um olhar e uma dedicação muito fina em termos de estéticos e tudo mais que está relacionado a projetos de design. Então esse é o primeiro momento que eu vou me ater um pouco. Depois a gente entra na época mais clássica, mais forte dele, que é a época do modernismo, no Aloysio Magalhães, né? Quando ele abraça de fato o design moderno, quando ele vai estudar nos Estados Unidos design gráfico e volta para fundar, inclusive, uma das primeiras escolas no Rio de Janeiro de design. E aí é dessa época que vem o portfólio mais conhecido dele, como que é o logotipo da Bienal, o centenário da cidade do Rio e outras obras também, inclusive uma que a gente vai tratar em específico aqui no dia de hoje. E depois, por fim, aí sim, a ideia é a gente mostrar esse panorama para chegar até o ponto onde o Aloysio ele assume um cargo dentro do IPHAN, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico-Cultural aqui do Brasil, e ele acaba no final da vida, no final da carreira, assumindo um cargo como secretário na área da cultura. E aí ele defende um projeto super inovador já para a época, que é o de bens culturais, beleza? Então vamos lá, começando então do primeiro tomo. A primeira parte que a gente quer tratar
é referente ao momento da obra do Aloysio, que ele forma junto com outros escritores, com outros artistas, o gráfico amador no Recife na década de 50. Para falar um pouco sobre esse trajeto, eu acho legal até recomendar, quem tiver mais interesse no assunto, a gente tem ótimos livros na área, principalmente esse livro do Guilherme Cunha Lima, que é o Gráfico Amador, o título dele mesmo, mostra a trajetória inteira, quais foram os antecedentes de formação do gráfico amador. Ele conseguiu reunir, inclusive, o que é legal de ver, ele conseguiu trazer a maioria, se não quase todos os livros, que foram poucos que eles produziram durante os anos de gráfico amador. Então ele conseguiu compilar, ou indo até outros colecionadores que tinham algumas edições dos livros, ou mesmo conseguindo comprar às vezes em sebo, né? Tendo acesso também a bibliotecas e tudo mais. Então eu recomendo bastante essa leitura, dá para pegar bem toda essa jornada, essa estruturação do gráfico amador e onde que ele se insere no contexto histórico tanto do Brasil quanto do Recife, né, do Nordeste brasileiro. E para falar um pouco dessa história, né, eu acho que é legal a gente relembrar um pouquinho, né, os antecedentes da imprensa brasileira, né, como que ela vai se formando, o que estava acontecendo mais ou menos nessa época, e também até um pouco da história do Recife, de Pernambuco em si, né, que ajuda a gente a entender um pouco a peculiaridade da formação desse grupo e por que cabeças pensantes de tão alto nível assim conseguiram criar um movimento tão interessante que depois acabou desembocando em outras coisas, que nem o movimento armorial, que o Suassuna também encabeçou mais tarde, né, juntando grupos de teatro, de música, cinema, poesia e tudo mais, para fazer um movimento muito interessante na região do Recife, na região da Paraíba, Pernambuco ali. Então é legal a gente entender que essas coisas andam um pouco junto, e a gente até vai mostrar um pouco como que o Aloysio foi fazendo essa trajetória também junto com outros participantes desse grupo, né? Inclusive Ariano Suassuna também era um dos participantes do gráfico amador, não de maneira direta, mas participou muito da formação e também teve livros produzidos pelo grupo e tudo mais. Então, falando do gráfico amador em si, né? Antecedentes da imprensa brasileira, né? A gente sabe que no Brasil a impressão de qualquer tipo de jornal ou livro foi proibida durante toda a época do Brasil colônia, tá? Então acho que é importante salientar isso, que a gente tem um atraso assim surpreendente em relação a, inclusive, o restante da América Latina aí. A Argentina, por exemplo, a gente tem um mito, né, de Buenos Aires, que ela foi fundada com uma biblioteca, né? Coisa que a gente não consegue nem imaginar na composição histórica do nosso país, né? Então é importante a gente entender que existe esse atraso, e um atraso estratégico forçado por Portugal, né, pela metrópole, justamente para a gente não ter acesso às informações no momento, né? Inclusive antes do Dom João VI vir aqui para o Brasil, né, já estava rolando muito forte, já tinha rolado muito forte a Revolução Francesa, né, as ideias de libertação, né, o próprio liberalismo escocês e inglês já tinha invadido toda a América, né? Bolívar já tinha ajudado a emancipar grande parte dos nossos vizinhos aqui e tal. Então é interessante a gente saber que a gente entra numa era de atraso nesse fluxo todo aí, que a imprensa ela é só oficializada de fato com a vinda da corte de Dom João VI para o Brasil, né? E ele traz toda uma estrutura para poder viver, né, no país aqui, toda uma estrutura que ele possa se acostumar com o estilo de vida que já existia em Portugal, né? Então é só nesse momento que a gente tem a imprensa, a partir de 1808, a imprensa oficial mesmo no Brasil. E é interessante a gente ver também que para chegar também no Recife, em Pernambuco, também teve um atraso depois de um tempo para poder chegar lá. E a gente tem na época das guerras de independência, né, muito focadas em Pernambuco ali, que são as guerras de 17, né, de 24. A gente tem alguns episódios aí que são bem significativos também desse tipo de inovação que o gráfico amador trouxe depois, principalmente no episódio de 1917, quando
a imprensa ainda era proibida, não tinha imprensa no Recife, e daí se monta a imprensa ali meio que naquele momento só para veicular um documento, que é o famoso Preciso, né, da Revolução de 17, que justamente marca esse caráter inovador e de alguma maneira também essa resistência, né, dos pernambucanos para poder construir uma coisa de acordo com a necessidade do que eles precisavam na época, né? Aquela questão do Nordeste, que teve uma peculiaridade enorme em relação aos outros estados do país na composição da independência, né? Principalmente na questão de querer se ver com um aspecto mais federalista, né? Ou seja, o Estado tendo maior autonomia em relação aos governos centrais, né? Essa visão sempre foi muito forte ali, e principalmente ela vem por conta da guerra holandesa, né? Da força que o povo de lá conseguiu reunir para conseguir expulsar sem ajuda da coroa, sem ajuda de ninguém, os holandeses do país, e depois como que isso acabou se repercutindo nas outras fases das guerras de independência, né? E para quem quiser entender mais também, outra indicação de livro legal que é do Evaldo Cabral de Mello, que ele fala muito sobre a outra independência e justamente focado nessas fases aí. Então, dentro desse contexto aí que a gente fala meio que emancipatório, né, e até vanguardista do Nordeste, acaba surgindo na década de 50, então, esse grupo, né, encabeçado pelo Luiz Magalhães como o designer. Na verdade, o Guilherme de Lima até sugere no livro, né, que eles eram divididos entre os que sujam a mão e aqueles que não sujam, né, ou seja, os escritores e aqueles que botavam a mão na massa para fazer o livro, né, para elaborar o projeto e tudo mais. E o Aloysio era um que encabeçava essa parte do faz tudo ali, né, de montar o projeto como um todo, e amparado pelo grupo de amigos, de artistas, de escritores, eles criaram um legado assim surpreendente, né, num momento onde que também não existia um estilo de impressão ou de gráfica que pudesse traduzir os anseios desse grupo, os anseios estéticos, né, que eles tinham no momento. Então eles acabam adquirindo as máquinas, adaptando muitas técnicas, né? Aí já vem muito o caráter inovador da Luiz Magalhães. Inclusive, um dos patronos que ajudou muito o grupo nesse momento foi o João Cabral de Melo Neto, porque ele, voltando da Espanha, ele teve uma experiência muito legal ali com tipografia, né? Com impressão, com montagem de livro, e ele acaba sendo uma espécie de mentor para o grupo para conseguir tratar na qualidade que eles gostariam os livros. Em se tratando da obra em específico, como eu já falei, tiveram livros de Haroldo de Suassuna, do próprio João Cabral de Melo Neto, Gastão de Holanda. A gente tem vários escritores aí que foram publicados pelo Gráfico Amador. E o que chama atenção são os projetos. Então, a gente vai mostrando aqui na tela também alguns dos trabalhos para vocês conseguirem visualizar também. Mas é legal, quem quiser buscar na internet, é super fácil. Gráfico Amador, os livros do Aloysio Magalhães. Dá para vocês verem o quanto que é específico esse tipo de trabalho e o quanto foi original nesse momento aí. O quanto que formou de fato. Estava conversando não só com as vanguardas do mundo todo, como estava conseguindo trazer um movimento específico de vanguarda para o Brasil, em termos de cultura e estética, né? E uma das coisas que dá para ver muito, principalmente nos projetos e nas ilustrações, na parte gráfica do Aloysio, é o quanto ele estava influenciado um pouco pela obra e pelo estilo de expressão do Miró no momento, né? O quanto também que aquele tipo de xilogravura que lembra um pouco o expressionismo alemão estava registrado em alguns livros ali. E também a gente vê muito a parte do classicismo nos livros, né? Que é aquela estética que a gente pode falar que a Inglaterra vitoriana se apropriou durante muito tempo, né? Que é aquela iconografia um pouco mais sóbria, e que acaba lembrando um pouco esse tratado meio clássico assim, da cultura. Então, para resumir um pouco a obra e a influência do gráfico amador, foram poucos livros produzidos, tá? A gente tem pouquíssimo, e a circulação também foi muito pouca. Então o Guilherme Lima, no livro dele, consegue fazer um apanhado disso depois, reunir tudo para a gente conseguir olhar hoje o quão foi importante isso. Mas é muito legal a gente ver o quanto que, quando se juntam cabeças
de fato preocupadas com o rigor estético, com a cultura, com o pensamento no Brasil, o que pode nascer apesar das restrições que a gente vive e o quanto que isso está sintonizado e não deixa nada a dever para as vanguardas e que tinha de mais moderno no momento que estava rolando no mundo aí, né? Então acho que o grande legado que eles conseguiram foi deixar para o Nordeste, ali para Recife, para o Brasil, projetos de livro e concepções artístico-literárias que não deixaram a dever em nada do que estava sendo produzido de mais alta competência técnica, de qualidade artística, que estava sendo feito no momento. Então a segunda parte do vídeo sobre o Aloysio, a gente vai trazer um pouco agora os aspectos e a parte que é o ápice, né, o apogeu aí da carreira dele, que é quando ele se decide de fato como designer gráfico, né? E aí então ele vai fazer algumas formações nos Estados Unidos, ele acaba conhecendo já um grupo de designers lá, acaba entrando em contato com o que estava acontecendo em termos de movimento moderno, né, o modernismo internacional, né, a escola suíça de design, e ele vai incorporar isso na obra, na maneira de pensar design dele, e no decorrer da carreira ele vai conseguir inclusive trazer alguns elementos que são típicos do que ele entendia como característico tanto localmente de regiões do Brasil quanto em termos de identidade nacional também, mesmo para um projeto tão neutro como é o projeto moderno, né? A gente sabe que existe muito essa polêmica dentro da área do design e justamente nessa época do design gráfico moderno, de que o designer ele não poderia trazer traços específicos para as coisas, né? Ele tinha que ser algo desprovido de identidades e se tratando dos projetos como algo meio coringa, assim, algo que a gente consegue encaixar de uma maneira quase neutra, a parte simbólica. E para quem trabalha na área sabe que isso é impossível e na verdade você acaba perdendo muito da riqueza que é própria do que você quer valorizar de fato, né, de quais símbolos que você quer trazer, que é justo nessa gestão de significados que está o diferencial de quem trabalha com design gráfico e quem trabalha com marcas também, que nem foi o caso do Aloysio. Ficou hiper famoso aí através de algumas marcas que ele deixou no nosso país aí. Alguns dos desenhos famosos dele de marca foram o do centenário da cidade do Rio de Janeiro aí, e também da Bienal de São Paulo, né, um dos grandes. Aí ele também trabalhou fazendo desenho de logotipo para Petrobras também, e várias outras marcas aí de grande porte aí durante a carreira dele. E o que é legal falar um pouco sobre a obra do Aloysio, né, nesse momento. Então o Aloysio ele teve uma carreira cheia de experimentalismo no campo estético, né? Então ele começou como artista plástico, fazendo pintura e tal. Depois ele passa, como a gente já falou, para experimentar dentro de livros objeto, né? Pensando em livros de alta qualidade, na época de gráfico amador. E aí ele se decide, né? Ele vai estudar na época dos anos 60, é quando ele consolida essa carreira como designer gráfico. E ele acaba descobrindo no design gráfico justamente esse canivete suíço, vamos falar assim, né? Essa visão multifacetada de como você trabalhar o campo do estético, né? Porque uma peculiaridade que é fantástica do design gráfico é que a gente encara toda a obra e tudo que a gente vai trabalhar quase como se a gente fosse um Pablo Picasso por trás do que está sendo feito mesmo. Em que aspecto que eu trago o Pablo Picasso para traduzir isso, né? Para fazer esse paralelo? Para quem conhece um pouquinho da obra do Picasso, é só a gente olhar para ver que ele não só teve várias fases, como dentro das fases da vida ele experimentava com materiais e com estilos diferentes a todo momento. Então uma cabeça extremamente aberta para poder testar linguagens diferentes e coisas novas, conseguindo sempre descobrir novas facetas do campo do estético, né, do campo da percepção
humana. Então, o designer acaba trazendo muito disso que eu estou falando, que é um canivete suíço, né, que é uma carta coringa, para trabalhar a experimentação no campo do estético. Então, aí a gente não precisa se prender a um estilo, a um jeito de fazer as coisas específico. A gente pode se permitir experimentar e se adaptar à demanda ou o que é necessário para cada projeto, né? Cada projeto é o que vai pedir da gente, o que tem que ser feito. E o Aloysio fez isso com uma maestria assim, enorme. E um dos trabalhos que eu gostaria de mostrar até para a gente fazer a continuidade do legado dos artistas de Recife, do qual ele participou, tal, é o logotipo da oficina Brenan, tá? E aí, a oficina Brenan, para quem não conhece, ela recentemente foi aberta ao público, fazem poucos anos aí do falecimento do Francisco Brenan, um dos maiores artistas da nossa história, do nosso país, sem dúvida, apesar de ainda não conhecido como deveria. E um artista que trabalhou com cerâmica durante praticamente toda a vida, assim, tem a parte das artes plásticas dele também, mas a cerâmica foi onde ele criou o grande nome e uma história fantástica, né, na cidade do Recife, quando ele reabre a olaria do pai, que já estava desativada, e acaba transformando essa visão dele de olhar para aquele lugar onde ele cresceu, né, se via desde menino, e transformar aquela olaria não só no ateliê, no estúdio dele, mas praticamente como se fosse num templo mesmo típico daquele local, né, misturando visões mitológicas, visões criacionistas dentro daquele local que hoje é um local único assim para quem puder visitar no Brasil. Com certeza, já que a gente vai falar muito, está falando de patrimônio histórico e cultural, é um dos maiores que a gente tem hoje no nosso país, aí, especialmente no campo das artes e da cultura. Tá? E aí o Aloysio, já trabalhando junto desse grupo, né, o Francisco Brenan já era muito amigo do Suassuna, eles já estavam em sinergia ali de alguma maneira, o Brenan não participando exatamente dentro do gráfico amador, mas em sintonia com todo esse grupo de pensadores, de artistas intelectuais. Ele acaba convidando o Aloysio para fazer o logotipo da oficina, que é um caso excelente, assim, brilhante, para mostrar como que o Aloysio pega a estética minimalista, bem clean, né, bem limpa do design, e consegue aplicar elementos típicos da cultura de onde se vive, né, as simbologias e as histórias de onde a gente vive. Então, a gente vai colocar aí a imagem um pouco também para vocês verem, mas a olaria, para todo mundo que sabe como funciona um pouquinho do processo de produção, né, ela depende da terra como matéria-prima, né, a argila ali como principal, e do fogo, né, e daí a gente tem o forno como grande símbolo assim para se tratar uma olaria, né? Fora a chaminé e a fumaça e tudo mais. Mas no caso o Aloysio foi brilhante porque ele conseguiu adaptar a figura da porta do forno, né? E trazendo um pouco dessa visão cosmológica também do Brenan, a gente consegue interpretar essa porta aí do forno quase como se fosse uma porta paradisíaca também, né? Que é meio que a questão da porta que dá entrada ou a passagem tanto para o inferno quanto para o paraíso, né? Como se fosse uma passagem mítica que a gente consegue ver na entrada desse forno. E aí, para quem conhece um pouco também da simbologia dos orixás aí, fica super fácil de identificar o símbolo de Oxóssi. Então o que ele fez foi juntar essa ideia da porta mitológica do céu e do inferno, do paraíso, com a porta do forno, né, da olaria, e misturar isso na figura da flecha, do arco e flecha de Oxóssi, que é o orixá que tem o domínio da terra, né? É o orixá da caça e da terra. E a terra, como a gente vinha falando, que é o símbolo ou a matéria-prima principal para quem trabalha com cerâmica, que nem é o caso do Brenan. Então acho que esse caso mostra muito bem e é justamente isso que eu queria trazer muito nesse tópico da carreira do Aloysio como designer, porque muitas vezes quando a gente bate o olho na obra dele e compara com o de outros designers da época, como o próprio Paul Rand, o Alexandre Wollner, outros modernos nesse sentido, a gente não consegue ver peculiaridades, né, entre um e o outro, porque tudo
a gente acaba encaixando dentro do guarda-chuva do moderno, né? Aquela coisa da estética Niemeyer, né? Uma coisa meio que minimalista e brutal, né? Ao mesmo tempo, com forma simples e tudo mais. Mas quando a gente entra nos meandros para analisar caso a caso e consegue olhar para um logotipo específico, que nem esse da Oficina Brenan, a gente entende que para construir algo, mesmo dentro de uma estética super minimalista, se a gente conseguir se apropriar dos bens culturais, dos referenciais de cultura, dos elementos mitológicos, da onde aquela empresa, aquela instituição está inserida, o nosso trabalho vai ganhar um potencial enorme e é isso que vai gerar valor de fato nessa marca e nesse lugar através do olhar do design. E aí, finalizando então a última parte do nosso tratado sobre a vida e a obra aí do Aloysio Magalhães, mas principalmente a consolidação que justifica mais o título que a gente está dando para essa homenagem a ele, é a gente mostrar um pouco do projeto Brasil, do projeto brasileiro de Aloysio, né? Porque depois dele passar por toda essa trajetória e conseguir experimentar o campo estético, cultural, através do design como uma chave mestra, aí, ele acaba consolidando a carreira dele ao ocupar um cargo dentro do IPHAN, né, do Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural aqui do Brasil, e também depois como secretário da Cultura do nosso país. E o que é legal a gente olhar dessa fase do Aloysio e como que ele acaba cristalizando um pouco da obra, né? Uma das coisas que ele costumava dizer como designer, né, isso é típico de artistas, né? Um dos desafios e uma das coisas que motiva quem trabalha com a matéria, né, com o material, é entender um pouco da resistência do material, né? Ou seja, se o material não ofereceu uma resistência, fica muito fácil de elaborar o que a gente está pensando e a gente não consegue tirar de fato o que ele tem de único, que dá identidade para a gente fazer com aquele material e não o outro, né? Então a gente precisa desse atrito, a gente precisa dessa resistência do material. É interessante a gente olhar essa trajetória toda do Aloysio, que é quase como se ele estivesse se preparando para chegar no desafio maior da vida dele, né? Que é o de trabalhar com os conceitos super novos que ele trouxe, inspirados muito pelos modernistas brasileiros, que foi o de bens culturais, né? E aí, dentro do conceito de bem cultural, o Aloysio começa a fazer essa reflexão de que uma nação ela só consegue ter a sua identificação, a sua unicidade, a sua primazia dentro de um conceito global, se ela consegue entender quais são os referenciais próprios dela. Ou seja, qual que é o paralelo que a gente faz aqui? A gente é muito acostumado a falar, a entender, por exemplo, a música clássica europeia como se fosse uma música que nem a gente estava tratando no modernismo agora há pouco, né? Algo que é universal, serve para tudo, né? Uma estética global quase. E a gente deixa de observar e esquece que os grandes compositores, Beethoven, Wagner, nem que se o diga mais ainda, o quanto que esses grandes compositores se inspiraram na verdade não só na estrutura, no estilo de composição para fazer as músicas, como no próprio motivo, no leitmotiv, né, de cada música, referenciado às mitologias próprias da sua cultura. Então a gente vai pegar ali as obras do Wagner e vai entender que elas são embebidas ali da mitologia nórdica, né, que é de toda a formação ali do norte europeu, da Alemanha e tudo mais. O próprio Beethoven também vai beber totalmente dessa fonte. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente separa a arte que a gente chama de folk ou folclórica das belas artes, porque isso na verdade a gente só está minimizando o que a gente está chamando de arte folk, como se tivesse uma estética, um estilo universal de arte consolidado no mundo, e a gente acaba não entendendo o quanto de pensamento colonialista ou quase até imperialista existe por trás de um tipo de ideologia dessa. Então é muito importante a gente entender essas minúcias, esses meandros, quando a gente olha para a produção e para essas referências, né, de universo de referência estéticos e culturais, ainda mais tratando do Brasil, que tem tanta diversidade nesse ponto. Então a gente não deve esquecer que
E essa é a grande lição dos modernistas, né? É daí que o Aloysio tira todo o legado, né? Que a gente tem os nossos referenciais próprios para tirar, né? Da onde se inspirar e para onde criar nossas obras. E até fazendo uma trajetória rápida só para mostrar onde chega o Aloysio com o projeto e com a visualização do que poderia ser um Brasil que se abraçasse para o desenvolvimento, se abraçasse para a modernidade, mas não deixasse de cultivar e de semear os seus referenciais, a sua essência e a sua diversidade principalmente. Então, a gente fazendo uma retomada rápida, a gente lembra que os modernistas da semana de 22 e depois consolidados por São Paulo, também fazendo jus a que o modernismo já acontecia em todo o país, né? O próprio movimento do gráfico amador mostrando o quanto que o modernismo existia das suas maneiras peculiares em todo o Brasil, mas esse modernismo que a gente lembra muito pela figura do Mário de Andrade, né? E que foi um polímata extraordinário, assim, pela visão que ele deixou, pelo legado, pelas multi-áreas que ele conseguiu reunir. Ele conseguiu entender a importância dessa investigação folclórica, né? Dessa investigação de olhar para nossas essências e para a diversidade que está embutida nessa essência, né? Então ele foi um grande musicólogo, ele pesquisou todos os gêneros praticamente de música típica que foi criada no Brasil e produzida, todas as mitologias possíveis que a gente imaginar, principalmente relacionadas a mitologias indígenas, né? O quanto que ele caçou e pesquisou, na época dele ainda muito por livros, mas depois no final, já no meio da vida dele, através das viagens pelo Brasil, né, que ele acabou registrando no Turista Aprendiz, e já quando ele já estava à frente de políticas culturais e já formando a semente daquilo que ia ser o IPHAN algum tempo depois, né? Então a gente sabe que os modernistas foram os primeiros a levantar a bola do Aleijadinho, quando eles fizeram algumas viagens para o Ouro Preto, né, redescobriram a arquitetura colonial brasileira e foram redescobrindo toda a parte de cultura cabocla, todas as danças, todas as misturas e os sincretismos que estão relacionados com a nossa gênese, né? Porque antes dos modernistas a gente precisa pensar o que era produzido, né? Eu acho que um exemplo legal é a gente trazer os parnasianos, os simbolistas, né? E lembrar que muito do que era produzido no campo estético era inspirado predominantemente em mitologia e cultura greco-romana, tá? Cultura clássica. Então a gente pode chamar esse nosso complexo de vira-lata aí, que já vem desde essa época aí, como um complexo de quero ser Grécia, sabe? Essa questão da gente olhar e trazer como referência mitos de Apolo, mitos de Atena, né? Mitos de Teseu e tudo mais, Minos, e que é riquíssimo, né? Uma fonte inesgotável, né? Tanto que a gente estuda e se inspira até hoje nessas coisas, mas a gente acaba não entendendo que aqui no Brasil as culturas primevas, né? E as culturas nativas também tiveram suas mitologias e elas são tão ricas, tão fortes quanto essas, que acabaram se propagando mais por uma questão histórica, né? Tanto por imposições ou por questões de sorte mesmo, foram elas que acabaram ficando legadas. E principalmente porque foram as primeiras a serem narradas de uma maneira riquíssima dentro de livros que a gente consegue acessar até hoje, né? Então, como a gente ficou muito na cultura oral, a gente perdeu muito dessa passagem do que é um registro mais contínuo, né? E os modernistas, principalmente o Mário de Andrade, foi o cara que reabriu o Brasil para esse olhar, porque ele foi aquele cara que nas viagens dele, ele fazia o bloquinho de anotação mesmo, anotava, fazia tantas observações, como anotava as letras das músicas, falava como que era o estilo, o que interessava, o que não interessava aquilo. Então todo esse trabalho dele de pesquisador foi a base para a gente olhar tudo que é valorizado hoje em termos de cultura e história no Brasil, tem o seu nascimento com essa vertente muito preocupada aí do Mário de Andrade, e depois ela foi se desdobrando para outros gênios aí da área da cultura, né? O Ariano Suassuna foi um que pegou isso
e levou de uma maneira brilhante para o Nordeste. E o Aloysio, ele foi um cara que fez essa ponte excepcional, né, entre o modernismo e as culturas mais periféricas. E é justamente nesse momento que então que ele começa a fazer o referencial e começa a enumerar quais poderiam ser tratados como bens culturais do Brasil. E daí nessa época já começa a surgir essa visão de que não é apenas o bem, o patrimônio histórico físico, né, que é o que importa, né? Não são apenas os prédios, não é apenas a matéria, né? Não são só as igrejas de Ouro Preto, não são só a arquitetura colonial, a cidade de Paraty ou mesmo de Olinda, inclusive que foi o Aloysio, o pioneiro aí, foi por conta dele aí que Olinda acabou entrando como patrimônio da Unesco também. Foi justamente uma das últimas coisas que ele fez, aí foram as aquarelas de Olinda para levar numa conferência da França e conseguir aprovar Olinda como patrimônio histórico global, né? Então a gente precisa entender que o Aloysio e essa turma também foi levando essa vertente não só para esses referenciais que são os palpáveis, os concretos, mas eles foram entendendo essa importância. Vide o exemplo que eu acabei de dar das composições de Wagner, de Beethoven, né, de vários outros compositores, de pegar Shakespeare, o quanto que ele se baseou também em mitologia e tudo mais. Essa é a fonte inesgotável de todo mundo que trabalha com arte e cultura, né? E a questão dos bens culturais, eles vêm justamente com essa visão. O Aloysio começou a perceber o quanto que era importante a gente perceber quais são esses símbolos, esses ícones da nossa cultura. Exemplo, as carrancas, né? As carrancas que são super conhecidas, usadas desde a época dos fenícios, né? do início das navegações ali, antes do quinhentismo, antes das navegações ibéricas, inglesas, tal, já se usava carrancas. E de repente você vai para o Rio São Francisco e entende que de Minas até a foz dele, no Alagoas, a gente vê os barqueiros utilizando as carrancas e a força simbólica que aquilo tem para todo mundo que vive na beira do São Francisco, né, nas margens do São Francisco. Então entender qual que é o poder de símbolos desse tipo, né, um bem cultural com a força que tem uma carranca e as carrancas típicas do Brasil, são a chave para a gente poder criar uma arte legítima, uma arte que mostra o Brasil não pela face só do vira-lata, daquele que quer ser o outro, né, ou sempre o outro que é bom, mas entender o valor que essas coisas têm pra gente, pra nossa cultura, e desenvolver elas e mostrar elas com a real face, e aprender a não minimizar elas diante de outros, né? Discursos e cartas, às vezes famosíssimas do Aloysio, às vezes com outros diplomatas ou representantes políticos querendo mostrar essa visão meio neutra, né, da política, e às vezes texto de carta dele falando minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Então essa visão que ele tinha muito forte de trazer o que é de original da gente, da nossa terra, e o quanto que é importante isso quando a gente pensa no legado da função do design para valorizar não só aquilo que a gente está tratando de projeto específico, mas se a gente pensar a obra de um personagem que nem o Aloysio como um todo, o quanto que ele ajudou a valorizar não só as instituições que estão dentro do Brasil, mas a imagem do Brasil perante si mesmo e perante o mundo todo.